Olá, nós estamos aqui em mais um podcast do JGM Advogados, hoje trazendo como convidada a minha sócia, Natália Leite. Mais uma vez a gente tratar aqui sobre questões relacionadas à medicina, à saúde, à atividade hospitalar e um assunto que é muito relevante hoje, Natália, é em relação à questão de procedimentos estéticos, né? A gente verifica que a medicina tradicional, né, normalmente as pessoas procuravam os profissionais da área médica quando estavam doentes, né? E hoje as pessoas procuram para prevenção, as pessoas procuram por aspectos estéticos. Então, é um tema relevante, é um tema bem atual, as pessoas têm tratado muito sobre isso. E aí eu queria trazer um pouco da sua experiência, né, lidando com essa área, para que você explanasse um pouco sobre essa questão dos procedimentos e também da responsabilidade dos profissionais, né, dos hospitais e consultórios médicos. Bom, Jário, inicialmente eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante, principalmente atualmente, né? Porque o que a gente verifica é que esses cuidados com a saúde, eles não estão apenas relacionados a questões de saúde em si. Os pacientes, quem procura essa melhora da saúde, ela não visa apenas a questão física, mas também emocional, porque ambas estão intrinsecamente relacionadas. Quando há uma melhoria dessa saúde física, consequentemente, há essa melhora emocional, até para a questão do bem-estar daquela pessoa que procura esse fim, esse embelezamento estético. Então, são situações que, hoje em dia, não apenas estão relacionadas à questão de saúde, de doenças em si, de tratamentos dessas doenças, mas também dessa melhoria, né, desse aperfeiçoamento, embelezamento da aparência física de quem procura, que, consequentemente, vai melhorar a sua saúde física e emocional como um todo. Esse conceito de saúde hoje é muito valorizado, é muito mais amplo, né? De fato. A gente sabe que é um bem-estar físico, emocional, espiritual, né? Exato. Então é visto de uma forma muito mais sistêmica, né? O aspecto da saúde. Nós somos um todo indivisível, então não dá para cuidar de uma questão física sem necessariamente cuidar de uma questão emocional quando ela está relacionada com aquilo que você enxerga de si. Então, se você tem essa possibilidade de mudar aquilo que lhe incomoda, essa procura ela é constante. Então, é isso que a gente verifica atualmente. Uma coisa interessante que a gente também vê na medicina, também no direito, né? Você procurava um médico na doença e procurava um advogado com o problema, para resolver o problema. Exatamente. Então, a gente vem percebendo muito esse movimento, né? De procurar um médico para a prevenção e também para os aspectos estéticos e procurar um advogado também para dar segurança jurídica. Exato. E a gente verifica que se entrelaça muito, né, esse trabalho do advogado com o trabalho do médico. Ou seja, há um canal hoje cada vez mais próximo, né, do profissional da medicina com o advogado para colher informações. É por isso que a gente está aqui nesse bate-papo, né? Exato. Então, que informações são relevantes para o médico, até como forma de prevenção mesmo, né? A gente vê não só hoje a medicina mesmo, mas a gente vê clínicas estéticas, né? Até procedimentos sendo feitos não necessariamente por médicos, mas que tem um impacto significativo na vida das pessoas. Então, assim, que cuidados e qual a segurança jurídica que tanto os profissionais, né, da área médica como os hospitais, as clínicas devem atentar para que essa relação entre médico e paciente ela transcorra, né, não só na consulta, mas até nos procedimentos próprios e no futuro ela transcorra da forma mais segura possível, né? Bom, é importante a gente ter em mente que poderá sim haver uma responsabilidade desse profissional, desse médico, né, quando há a procura para a realização de um procedimento, e não apenas de um procedimento estético também, porque há uma diferenciação em relação à questão da responsabilidade em si, porque o médico, um profissional da saúde, ele pode vir a ser responsabilizado tanto de forma objetiva como de forma subjetiva também. A subjetiva seria basicamente quando há uma necessidade da prestação daquele serviço pelo médico para corrigir algum tipo de deformidade congênita, de nascença.
Então, nesse caso, o entendimento é que o caráter dessa responsabilidade seria de meio. Essa responsabilização seria de meio. Então, seria, digamos assim, necessário a comprovação dessa culpa desse médico, dessa clínica, por algum tipo de erro médico cometido. Então, ficaria a cargo do paciente fazer essa comprovação de algum tipo de negligência, imprudência ou imperícia. Então, nesse caso, o médico, em tese, estaria um pouco mais resguardado. Já no caso de uma responsabilização objetiva, é quando, de fato, há a procura para a realização desse serviço estético, desse procedimento estético. Os tribunais, inclusive o STJ, ele entende que essa responsabilidade ela é objetiva justamente por visar esse resultado, por ter esse caráter, esse fim almejado, que seria o embelezamento, esse aperfeiçoamento físico. Até porque o paciente, quem procura esse profissional, esse médico, para realizar esse procedimento estético, não procuraria e não se sujeitaria a todos os riscos desse serviço em si, até mesmo uma possível cirurgia, se de fato não quisesse melhorar aquilo de forma voluntária que o incomoda. Então, por isso que nesses casos de realização de serviços para tratamento de procedimentos estéticos, a responsabilidade ela é, digamos, maior e tem que haver esse cuidado redobrado pelo profissional da saúde. Como a gente está falando também para o profissional da saúde, né? É interessante deixar bem claro o que é a responsabilidade civil na relação do profissional da saúde com o paciente, né? O que é que você poderia, Natália, falar para os profissionais de saúde, né? O que é essa responsabilidade civil, né? Como é que o direito entende isso? Bom, essa responsabilidade civil, ela surge quando há um descumprimento de algo que foi previamente pactuado entre eles. E voltando para a questão da estética, é quando há um descumprimento de algo que foi pactuado previamente para aquela melhoria daquele paciente. Então, o que é que o profissional, o que é que o médico ele pode fazer para se resguardar de uma possível insatisfação daquele paciente que o procura? Porque de forma voluntária ele o procurou. Então, o que a gente aconselha é que haja a maior clareza possível daquele profissional, daquele médico, quanto aos prós e os contras para a realização daquele procedimento, né? Ele não precisa visar apenas a entrega do resultado, mas ele tem que agir com ética. Se de fato aquele profissional, aquele paciente que o procura precisa sujeitar aquele procedimento, a orientação quanto aos prós e os contras em relação a aquele procedimento em si, os cuidados prévios que ele vai precisar tomar, e os posteriores também. Então, tudo isso tem que ser observado também pelo paciente, e não apenas deixar que o médico fique, digamos, responsável por essa garantia desse resultado, porque a atuação, de fato, tem que ser conjunta de ambos. É uma questão interessante que a gente tem observado também, né, não só na medicina, mas em várias áreas, né, até na área do direito, né, a gente vê restrições assim bastante significativas em relação ao código de ética, da divulgação do trabalho, né? Mas a medicina tem se tornado comum, né? Os hospitais, as clínicas médicas, as clínicas de estéticas, divulgando o trabalho, apresentando os resultados, né? Então, com isso também, com essa divulgação, com a expectativa que se cria no público, né, consumidor, né, no que serão os pacientes, isso também gera uma obrigação por parte daquele que apresenta como um possível resultado, né? Então, essa responsabilidade, né, na sua percepção, ela se torna maior pelo fato de que você está apresentando para o mercado, né, e aí olhando, né, e a medicina, não, pela sua essência mesmo, não tinha esse caráter mercadológico, né, mas hoje, pela própria realidade, né, dos procedimentos, especialmente no âmbito estético, eles geram, né, uma obrigação maior. Então, como é que você vê essa obrigação maior a partir do momento em que os médicos, as clínicas, os hospitais, eles apresentam como para o público consumidor aquela expectativa de resultado, né? Bom, inicialmente, eu gostaria de dizer que... Desculpa. Pode ir direto. Tá.
Bom, essa questão da divulgação, ela, de fato, ela é muito importante, porque hoje em dia os meios tecnológicos, principalmente os meios relativos às mídias sociais, elas se tornaram um carro-chefe divulgador daquele trabalho do médico, do profissional da saúde, que realiza aquele procedimento estético. Então, de fato, esse cuidado ele tem que ser redobrado quando da divulgação desse trabalho por esse profissional da saúde. Até porque essa divulgação ela encontra limites. Muitos conselhos profissionais, por exemplo, eles não permitem todo tipo de divulgação, assim também como há no nosso conselho, né, da OAB. Há esse limitador do que pode ou não ser divulgado, do que precisa ser mostrado, do que pode ou não ser mostrado por aquele profissional. Então, esse cuidado ele tem que ser, de fato, redobrado. Daí a importância do consultivo jurídico, do consultivo do médico ou do profissional da saúde em si, quanto ao que pode ou não ser divulgado. Porque muitos deles não têm, de fato, essa noção. Podem achar que tudo é permitido. Mas, por exemplo, essas divulgações de antes e depois guardam alguns limitadores e alguns conselhos. Nem tudo é permitido ser mostrado em uma rede social. Então, é importante que esse médico ele tenha, de fato, um termo exaustivo de consentimento. Ele mostre para aquele paciente, primeiramente, se pode haver essa divulgação, então teria, de fato, que analisar de uma forma mais profunda aquela situação em si, mas a orientação quanto a todas essas questões relativas à divulgação, elas também devem ser prestadas na hora do atendimento com o paciente. Alguma coisa mais você quer acrescentar? Não. Não, eu posso finalizar com a questão do alinhamento com o consultivo, ou deixar mais isso mais forte ou não? Eu vou perguntar. Tá. Então, assim, Natália, dentro dessa abordagem sistêmica, né, que como a gente viu, né, que tratar de saúde é tratar de algo sistêmico, né? Você não pode analisar isoladamente o aspecto físico, né? É muito maior. Exato. E dentro disso que você falou, né, desse alinhamento com a segurança, né, a segurança jurídica. Então, como estreitar essa relação, né, entre o exercício da atividade da medicina, né, e a consultoria jurídica para dar essa segurança, né, essa proximidade, para que essa divulgação e os resultados que forem apresentados, eles possam ser compatíveis com o que foi apresentado, né, e a expectativa do resultado daquele paciente que procurou o médico para um determinado procedimento, né? Bom, esse alinhamento prévio com o consultivo jurídico ele é muito importante nessa relação. Até para que a relação médico-paciente, profissional da saúde paciente, ela possa ser continuada. E não apenas naquele procedimento específico, mas posteriormente. Se o paciente se sentir à vontade, se ele gostar do resultado que foi feito naquele primeiro contato, naquele primeiro procedimento, com toda certeza ele vai continuar essa relação com esse paciente, com esse médico, vai divulgar o seu trabalho. Então, esse alinhamento prévio com o consultivo jurídico, com o advogado especialista, ele vai dar amparo legal para que isso de fato possa ser concretizado na prática. Dar essa maior segurança jurídica nessa relação. Até porque quando um paciente procura, ele vai querer saber, de fato, de casos anteriores que foram feitos por esse profissional da saúde. E nada mais, digamos, correto de que esses casos eles possam ser divulgados dentro daquilo que é permitido pela lei. E isso somente um profissional capacitado, que seria um advogado especialista, ele pode dar essa segurança maior, para que essa relação, ela, além de ser continuada com aquele paciente específico, ela possa ser perpetuada, né, posteriormente com esse paciente, ou até mesmo com outros que esse paciente que o procurou traga para esse profissional específico. Eu agradeço, Natália, a sua contribuição, né, esse bate-papo sobre um assunto de tanta relevância, né, e tão atual né, nos dias de hoje, sobre o exercício da atividade médica, né?
E se vocês gostaram, deem um like lá no nosso podcast e se inscrevam no canal. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Jair.